Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez gravando um vídeo e hoje o nosso tema é tremendo, irmãos. Confissões que quebram maldições. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu estava estudando as Escrituras e estudando as Escrituras eu observei que determinadas práticas que eram realizadas na época dos apóstolos não estão sendo realizadas hoje. E se eu me autodenomino igreja, não estou falando sobre denominações, igreja, ou até mesmo falando sobre denominações, por que as práticas do passado que foram deixadas como exemplo pela palavra e pelos apóstolos não estão sendo seguidas hoje? E aí, quando eu não sigo, principalmente determinadas atitudes que me trazem problemas muito sérios, e você vai saber que problemas são esses, eu enfrento coisas hoje na nossa realidade, no dia a dia, ou no presente, que não era para enfrentar. E aí você também vai entender o porquê que eu estou falando isso. Vamos lá, entrando na palavra, você que gosta de Bíblia, nós vamos dar bastante referência hoje, tá? Deuteronômio, capítulo número 7, de 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então o que acontece, irmãos? Nosso Deus é um Deus de aliança. Várias alianças foram estabelecidas quando nós vamos estudar a Bíblia entre Deus e o homem. Aliança, no hebraico, quer dizer berit, vem do verbo bara, ou comer. Por quê? Porque uma das formas de aliança também é no comer. Exemplo, quando você participa da ceia, você está ali firmando uma aliança com o Senhor. Está firmando uma aliança com Ele. O fato de você comer a ceia, ingerir o pão e o cálice, o suco da uva, ou para o hebreu, para o judeu, o vinho, claro, um vinho especial de ceia, você está ali estabelecendo, relembrando a aliança que você tem com o Senhor. Quando eu falo sobre aliança, eu falo de algemar, estar preso, ou estabelecer uma situação legal com aquele que eu faço uma aliança. Por isso que é muito perigoso, porque ou nós fazemos uma aliança com Deus, ou nós temos uma aliança com o mundo. A aliança com o mundo torna-se inimigo de Deus. Só que quem governa o mundo é o adversário da nossa alma. Então, automaticamente, quando eu tenho uma aliança com o mundo, eu tenho uma aliança com o diabo. Então, não tem jeito. Ou você tem uma aliança com Deus, ou você tem uma aliança com o diabo. Deus vê, irmãos, Israel, o próprio Senhor, ele vê a igreja como noiva, como esposa, e ele é fiel. Ele requer de nós fidelidade, amor, castidade conjugal, que não nos prostituamos, a nossa alma com Satanás, pelos desejos e pelos impuros apetites da nossa carne. Porque nós sabemos que a carne é terrível, o próprio Senhor falou, a carne para nada presta. Irmãos, a carne não presta, os desejos carnais não prestam, não adianta. Não adianta, irmãos, não presta para nada. Por isso que nós temos que mortificar a carne todos os dias, na oração, no jejum, na santificação, leitura da palavra, consagração. Essa é a vida do crente. Vamos lá. Deus faz aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Salomão. Deus fez aliança com todos eles, e requer uma aliança conosco através do sangue do seu Filho, através do sacrifício de Yeshua na cruz do Calvário. Então, através desse sacrifício, eu tenho agora uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com Ele. Então, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser obediente, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter uma castidade conjugal, Enfim, eu não posso me prostituir com o mundo, eu não posso ser noiva de Cristo e amante do mundo, noiva de Cristo, amante do diabo. Não, irmãos, não. Eu tenho que ser uma coisa só, Aliança em Cristo está em Hebreus 7:22 ou 12:24. Na obediência, aí que é o mais importante, Deuteronômio 27:28 vai falar sobre as obediências.
Quando eu obedeço, o que vem atrás de mim? Quais são os benefícios da obediência? Quando eu desobedeço, quais são os malefícios da desobediência? Irmãos, não tem jeito. Tem gente que fala assim: ah, pastor, isso é Antigo Testamento, isso é Bíblia. Isso é Bíblia e eu vou provar para vocês, mesmo que o Senhor tenha morrido na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas maldições. Existem maldições que nos acompanham que têm que ser quebradas. Como que tem que ser quebrada? Porque já foi estabelecido na cruz, mas nós temos que confessar. Eu tenho que meter a mão nela, confessar, quebrar essas alianças, para que aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário tenha efeito sobre a minha vida. Tem que ser assim, irmãos. Por quê? É diferente? Não. Ele morreu por toda a humanidade. Aí eu te pergunto, toda a humanidade vai ser salva? Não. Por quê? Porque eu tenho que agora reconhecer aquilo que ele fez e aceitar. A parte dele ele já fez. Eu tenho que fazer a minha. Então vamos lá. Aliança com demônios pode ser feita? Sim. Êxodo 23, versículo 32 e 33. Agora, o mais importante é que foi exatamente o que me chamou a atenção, é que no batismo, quando eles eram batizados, João estava lá batizando todos eles, você conhece a história, estava lá no deserto batizando, eles iam até João batizava, preparando o caminho, era o precursor que estava preparando o caminho do Senhor, como naquela época tinha um costume dos reis, os governadores, quando iam visitar províncias, né, ia um precursor da frente para ver se estava tudo bem, se estava tudo no conforme, se as estradas estavam boas para ele passar, e avisando o povo, aí vem o rei, aí vem o governador, para ele ser recebido com aplausos, ser recebido, né, daquela maneira que você sabe que, infelizmente, aí os políticos gostam de ser recebidos. Então o que acontece? João estava lá batizando, está em Mateus capítulo 3, versículo 6, e nós vamos perceber, irmãos, que havia confissão de pecados. E eles iam até João para ser batizados e confessando os seus pecados. Aí eu te pergunto, por que confessar pecados? Não, pastor, mas isso aí era só naquela época. Então vamos lá. Provérbios 28:13 fala sobre isso. Salmo 32:5 também fala. Levítico 5:5. 1 João 1:9. Tiago 5:16. Mateus 3:6 e Marcos 1:5. Aí eu falo para você, é o Antigo Testamento ou também tem o Novo Testamento? Por quê, irmãos? Nós temos que entender que existem pontos importantes sobre confissão de pecados. Confissão de pecados quer dizer desligamentos espirituais. Aquilo que eu fiz no passado, eu tenho que desligar no mundo espiritual, eu tenho que abrir minha boca, eu tenho que confessar, para que o mundo espiritual saiba, para que o mundo espiritual ouça, para que o mundo espiritual reconheça. Então eu tenho que desligar, tem que haver esses desligamentos. Um exemplo, você que foi envolvido com feitiçaria, tem que haver desligamento. Você que foi envolvido com macumba, com umbanda, com candomblé, com voodoo, seja lá o que for, tem que haver os desligamentos. Eu fui médium kardecista, né? Eu desenvolvi a minha espiritualidade em um centro espírita. Tem que haver desligamentos. Eu vou te dar um exemplo, há pouco tempo atrás, não tem muito tempo não. Alguns anos atrás eu estava na casa da minha mãe, e na casa da minha mãe, que lógico que era a casa que eu morava quando eu era solteiro, né? Nós fazíamos sessões espíritas lá, várias sessões espíritas. E é uma casa que misericórdia, quando você olha assim com os olhos espirituais, é muito carregado. E uma vez eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, por que é desse jeito? Aí o Senhor virou para mim e falou assim, você já fechou o portal que foi aberto quando você fazia as sessões espíritas aqui dentro? Eu falei, não. Aí o Senhor falou, então vai lá e desfaça, desliga, feche o portal que foi aberto. Irmãos, eu fui exatamente no local onde nós fazíamos as sessões espíritas e ali eu fechei aquele portal, confessando, anulando, quebrando, reconhecendo, fechando na autoridade do nome de Jesus. Foi algo muito tremendo, uma experiência que só quem passa por aquilo dali sabe o que é no mundo espiritual. Então o que acontece? Pontos importantes sobre confissão de pecado. Primeiro, reconhecimento. A confissão implica em reconhecer os próprios erros e falhas diante de Deus. Segundo, arrependimento. Está intimamente ligado ao arrependimento, que é a mudança de atitude e direção. Terceiro, perdão. A confissão sincera
leva ao perdão divino e à purificação espiritual. Restauração pode também envolver a busca por reconciliação com outras pessoas que foram prejudicadas. Observação: a confissão de pecados é uma prática que promove a humildade, irmãos, a honestidade e a busca por uma vida em conformidade com os princípios divinos. Êxodo 23:33: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Se servires aos seus deuses, isto te será por cilada. No hebraico, mokesh, que quer dizer armadilha. Irmãos, não tem jeito. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, servindo ao Senhor, levantaram a mão, né? Estão ali dentro, foram batizadas, mas não houve quebra de alianças. Não houve quebra de maldições, irmãos. Não houve desligamentos espirituais com práticas que você tinha no passado. Eu vou te dar um exemplo muito claro, para não ficar muito longo o vídeo. Irmãos, todas as vezes que eu tenho uma relação sexual, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando eu tenho uma relação sexual com uma mulher, a Bíblia diz que eu me torno uma carne com ela. Agora você imagina quando eu não estava servindo ao Senhor, em uma vida de promiscuidade, de prostituição, né? E se Deus permitir, qualquer dia eu vou falar sobre isso na minha vida, né? Porque essa batalha, essa guerra e aonde começou, isso só se Deus permitir. Todas as vezes que eu me envolvo sexualmente com uma mulher, há uma troca entre eu e ela, há uma troca, né? Não só de fluidos, né? Mas há uma troca espiritual também. Se aquela mulher é cheia do Espírito Santo e eu sou cheio do Espírito Santo, amém. Mas se aquela mulher tem demônios e eu também tenho demônios, irmão, há uma troca de demônios. Há uma troca, há um peso no mundo espiritual. E aí você imagina uma vida de promiscuidade. Quantas alianças não foram feitas com entidades que elas serviam, que eu servia, com práticas que ela tinha, práticas que eu tinha. Irmãos, eu já tive relação sexual com mulher manifestada. Mulher manifestar e eu continuar ali na relação sexual. Ou seja, eu estou tendo relação com quem? Está vendo como é que isso é importante? Como é que isso aí é algo muito forte? Então, quando eu venho para Jesus, eu tenho que quebrar essas alianças. Como que é quebrado, pastor? No meu caso, né, eu tenho que tentar lembrar todas as mulheres que eu tive relação. Né, vai ser quase impossível isso, mas eu tenho que quebrar isso, lembrar dos nomes, quebrar, confessar, né, diante de Deus, para que maldições que vieram me acompanhando caiam por terra. Né, de repente você nem desenvolveu no mundo espiritual, né, você não desenvolveu lá dentro do centro espírita, mas você visitou, você comeu algo lá numa festa, você bebeu um champanhe, bebeu alguma coisa lá dentro, uma cachaça, um marafo, como eles chamam, né, tomou uma baforada na cara, você já teve uma aliança, participou de uma aliança. Então são alianças espirituais que têm que ser quebradas, irmão. E como que ser quebrado? Em Cristo. Como? Confissão de pecados. Confissão. Eu tenho que confessar. Por isso que é importante, nós acabamos de ler aqui. A pessoa, quando o exemplo, o que é o correto? A pessoa aceita Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Eu reconheci agora o que o Senhor fez na cruz do Calvário, estou aceitando Ele como o Salvador da minha vida, da minha alma. Mas automaticamente, quando eu vou me batizar, eu tenho que confessar os meus pecados, confessar aquilo que eu fiz de errado, confessar as alianças. E o mais correto ainda é quando você aceita, antes do batismo, você passar por uma sessão de libertação. É o mais correto, irmão. Passar por uma sessão de libertação. Por quê? Porque os apóstolos faziam isso. Existe um documento chamado Didaquê, que nesse documento fala que os apóstolos, por saberem que os gentios tinham práticas espirituais que não condiziam com as práticas judaicas, eles oravam por libertação, para que eles fossem libertos, para que demônios se manifestassem, se tivessem, fossem expulsos. E aí ele era limpo pela palavra, a libertação vinha pela palavra, vinha por uma vida diferente, vinha agora em você aprender a Torá, porque eles aprendiam a Torá. Depois é que vieram as cartas, mas primeiro veio a Torá. Então o que acontece? Nós devemos confessar os nossos pecados e devemos
quebrar as alianças do passado. Quebrar essas alianças. Então, se você lembra de alguma aliança que você teve, alguma casa de encosto que você foi, né, parceiros que você teve sexual, enfim, orações que você fez, eu comecei no Espiritismo de uma maneira, mas depois eu fui mais fundo. Fiz a oração do São Cipriano, irmãos. Sabe, a última oração da capa. Que oração é essa, pastor? É a oração que você se entrega completamente ao adversário da nossa alma. E você pede para que ele venha receber aquela oração que você está fazendo, entregando a tua alma para ele em troca de poder espiritual. Então são alianças que têm que ser quebradas. Então lembre disso. O Senhor já levou sobre si as nossas maldições, mas eu tenho que reconhecer, assim como a salvação, eu tenho que reconhecer essas alianças, eu tenho que quebrar essas alianças do mundo espiritual. Ore comigo. Deus, nesse momento, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar. Coloco, Senhor, a minha salvação realizada na cruz do Calvário e todas as alianças do passado, todas as maldições do passado, todas as alianças que eu fiz, Senhor, no mundo espiritual, seja por relação sexual, seja por envolvimento com encostos, com entidades, seja, meu Senhor amado, em palavras, seja com relação ao mundo, com relação a quem está por trás do governo desse mundo, qualquer tipo de aliança, Senhor, espiritual, carnal, emocional, física, mental, Senhor, que essas alianças sejam quebradas em Ti. Em nome de Jesus, no mundo espiritual hoje, eu quebro todas as alianças são quebradas, todos os pactos são quebrados, todas as rezas que foram feitas são quebradas, todas as maldições sobre a minha vida são quebradas, e em nome de Jesus, a minha vida, eu recomeço a minha vida na cruz do Calvário. Todo mal, toda perturbação vinda através de alianças, seja quebrada, seja agora quebrada na cruz do Calvário, dissolvida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode depois, lembrando de alianças que você fez, nome, aonde foi, escreva, tenta lembrar, coloque e faça uma oração mais específica, tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.